Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e Biel de Maio, o criador de X-Men 97, falou de novo e deixou uma nova lição de casa pro episódio final de X-Men 97 dessa primeira temporada, que é a série clássica dos X-Men, o episódio final da primeira temporada que se chama A Decisão Final. Mas a primeira dica do Biel de Maio, que eu já tinha feito um vídeo aqui, foi sobre um episódio de Star Trek que fala sobre romper um looping temporal, quando a tripulação estava num looping e aí eles descobrem um ponto de partida para realmente sair desse looping temporal. E a gente sabe que o Cable voltou em Genosha durante aquele massacre e não conseguiu mudar as coisas. Toda vez ele era puxado de volta antes de falar com a própria mãe, a Madelyne. Será que tá nesse episódio da série clássica o ponto em que o Cable ou o Bishop podem alterar absolutamente tudo? Pois é, mas antes, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o Pix do governo do estado aqui para fazer as doações para quem puder doar e ajudar nesse desastre que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Aqui onde eu tô tá tudo bem, mas muita gente realmente precisa de ajuda, então tá aqui na descrição o Pix do banco aqui, para quem puder ajudar, tá bom? Mas voltando para X-Men 97, eu sinceramente não gostaria que alterasse nada. Gostaria que continuasse do jeito que tá, para a gente continuar com as consequências do ocorrido. Mas a gente sabe que X-Men tem viagens no tempo e quando a coisa fica extrema, alguém vem do futuro e acaba modificando. Isso faz parte das histórias dos X-Men em várias ocasiões. E eu acho que o Biel de Maio tá planejando isso. E olha, sinceramente, eu não acho que seja um caos, porque o cara é muito bom, ele é muito bom escritor, a gente já viu que os roteiros dele são sensacionais, então eu acho que a forma com que ele vai adaptar isso vai ser tão legal que a galera vai gostar. A gente tem que confiar no cara, o cara é bom, a gente sabe disso. Sabe por quê? Porque se essas duas equipes, a azul e a dourada, falharem, as duas ali estavam falhando exatamente no final do episódio 9. E se eles não conseguirem deter o Bastion e não conseguirem deter o Magneto? Se a adaptação de Atração Fatal ou Atrações Fatais for diferente, porque ele muda muita coisa, ele mistura sagas, ele mistura várias coisas dos quadrinhos ali e cria novas ideias. Então pode ser que não seja exatamente igual aos quadrinhos, até porque é uma adaptação, até para dar um elemento surpresa pro final ali, para ficar todo mundo, o quê? Isso aconteceu? Isso pode realmente acontecer. Porque no próprio X, o Biel de Maio antes falou sobre as consequências do ataque do Magneto. Porque eles têm 12 horas, basicamente, para a Terra não ser destruída. Na verdade, é uma maneira de dizer, porque explicado pelo próprio criador de X-Men 97, o fato do Magneto ter acabado com toda a energia na Terra vai fazer com que o planeta volte lá para a época feudal ou até antes. Então isso vai criar uma realidade totalmente pós-apocalíptica. E aí a ideia do Magneto era: os humanos vão sucumbir sem energia, porque os governos também vão cair, e os mutantes vão se reerguer e vão tomar conta do planeta. Mas isso vai criar um caos total no planeta, vai criar uma espécie de apocalipse ali, uma era pós-apocalíptica. Não sei se tem a ver com a era do apocalipse, pode até ter, mas pode criar realmente uma ideia pós-apocalíptica ali nesse planeta. Então não tem outra solução para continuidade a não ser alterar um ponto de partida que acabou criando todo esse caos. E já que o Cable não conseguiu, pode ser o Bishop. Porque nesse episódio aí, o último da série clássica, ele já começa nos créditos mostrando o Bishop voltando, para o passado, no episódio duplo Dias de um Futuro Esquecido, em que o futuro dele, na realidade dele, estava todo sendo destruído e os mutantes eram basicamente escravos tomados pelos sentinelas. Então ele volta para impedir a morte do senador Kelly, que seria morto pela mística que estava disfarçada de Gambit. Já durante o episódio, nós vemos o Magneto
tentando novamente matar o senador Kelly, mas ele é salvo pelos sentinelas. Quando leva lá onde estava o molde mestre se revela como uma inteligência realmente que quer destruir todos os mutantes e que quer colocar o cérebro de sentinela no senador Kelly e em outros líderes mundiais para poder governar o mundo e as ideias do sentinela. E a gente sabe que o molde mestre junto com o Nimrod, lá no futuro, eles acabaram dando um jeito de chegar no Bastion, com aquele vírus tecno-orgânico que chegou no pai dele. E ali, quando chegou no Bastion, tinha todos os downloads, absolutamente tudo. Todas as memórias do molde mestre e do Nimrod, todas as ideias, tudo tinha lá. Então, se nesse episódio aí alguém voltar e eliminar o molde mestre, tudo isso pode ser resolvido e a Terra pode não se tornar um planeta pós-apocalíptico. E quem poderia ser? Ou o Cable ou o próprio Bishop, que sumiu, desapareceu depois que levou o bebê Cable para o futuro, eles se separaram. E como ele estava aparecendo logo no início, naquele anteriormente lá, desse episódio da série original, essa pode ser a chave. Pode ser que o Bishop tenha descoberto uma forma do mundo não se tornar um mundo pós-apocalíptico e ali destruir o molde mestre. Ah, mas nesse episódio o molde mestre não foi destruído? Pois é, na verdade o Xavier e o Magneto jogaram um pássaro negro nele e explodiu. Mas de alguma forma ele não foi destruído porque ele aparece no futuro lá do Bishop. Outro detalhe é que quando esse episódio termina, tá a Jean Grey e o Ciclope num barco, e o Ciclope pede a Jean em casamento e tal, e o Senhor Sinistro aparece observando por uma tela, um monitor, a Jean e o Ciclope. E esse monitor parece muito com esse laboratório em que estava o Bastion, o laboratório do Bastion. E o Sinistro fala assim, que sabe o que o futuro reserva para Jean e para o Ciclope, olha só. Será que o Sinistro estava lá no laboratório do Bastion, nessa cena, observando? Porque a gente sabe que é logo depois, na segunda temporada, que o Sinistro acaba raptando o Ciclope e a Jean, e pode ser que tenha sido ali que o Senhor Sinistro trocou a Jean pela clone, pela Madelyne Pryor. Isso vai estourar em outras questões, como por exemplo, o bebê Cable, né, que o Senhor Sinistro queria controlar e tá controlando, inclusive apareceu no episódio 9. Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas diz aí, faz sentido? Será que realmente vão modificar a linha do tempo de X-Men 97 nesse episódio final? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like para saber absolutamente tudo. Todos os detalhes de X-Men 97 você vai encontrar aqui em primeira mão. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97. Até mais!